Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! Está no ar o 21º episódio do Papo de Perrengue Podcast. Para você que não me conhece, me chamo Paulo Victor, ou PV para os mais íntimos, esse aqui que vos fala. E antes de eu passar a palavra de fazer a introdução, como vocês já estão acostumados, eu quero convidar você a deixar o seu like, fideliza no like, deixa um curtir, aproveita que é de graça, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que hoje o episódio está pesado, vai ser muitas informações, uma história incrível e excepcional do meu convidado. E eu quero convidar você a ativar o sininho para você receber as notificações aqui na íntegra da tela do seu celular, para estar por dentro do universo dos perrengueiros, né? Os bastidores, tudo acontece aqui no podcast. Então, quero convidar você também a seguir as redes sociais do Papo de Perrengue Podcast, seja no TikTok, no Kawaii, no Instagram, é Papo de Perrengue tudo junto. E também segue o meu perfil também, @PauloVDutra. Todas essas redes sociais, esses perfis vão estar aqui na descrição desse vídeo. E agora também, esse episódio, ele é um oferecimento Oversize AM. É a nossa nova parceira, onde eu tô trajado. Vou até ficar em pé, mostrar aqui, ó, pra vocês aqui, ó. Pá, se liga. Curtiu? É a nossa nova parceira, né? Que onde está me vestindo aqui agora, né? O host aqui do Papo de Perrengue. E vai estar descendo aqui um QR Code, onde você vai apontar a câmera do seu celular para seguir o perfil, vai te direcionar para o perfil do Instagram da Oversize AM, para você estar por dentro de tudo que acontece na moda, lá nesse perfil. E você que é meu seguidor, tanto no Instagram do Paulo Vedutra quanto daqui do podcast, você tem 10% de descontos em todas as compras, né? Só para mostrar, falar, eu sou seguidor, acompanha o Paulo Vitor, acompanha o podcast, né? Para mais informações vai estar aqui na descrição desse vídeo e no perfil deles. E agora, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui a introdução antes de dar a palavra do meu convidado. O episódio de hoje é para quem quer entender como a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, está mudando vidas de verdade, de forma prática, acessível e com propósito. Nosso convidado é um daqueles nomes que tem feito barulho em Manaus, conectando IA com educação, impacto social e empreendedorismo. Ele é chefe de inteligência artificial na RedMax, ou Max, criador do método Rolante, que ensina inglês com a ajuda da IA, e idealizador do projeto Inteligência Argumentativa, que mostra como resolver problemas do dia a dia com ética e tecnologia. Além disso, o cara é professor de finanças, consultor de negócios, desenvolvedor de plataformas digitais e mentor de mães de crianças superdotadas, incluindo o seu próprio filho, que faz parte da Mensa. E sim, ele acredita que ficção científica pode ensinar muito mais sobre o nosso futuro do que a gente imagina. O lema dele, dá para fazer com IA? Então se prepara, porque o papo de hoje é futurista, inteligente e muito necessário. Com vocês no episódio 21º, ou episódio 21, do Papo de Perrengue Podcast, Joed Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Beleza. Aê, finalmente, né? Finalmente. Poxa, que legal. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Né? E como vocês já sabem, vamos começar pelo começo, cara. Você é amazonense, você é daqui de Manaus, de onde tu veio, que bairro morou? Então, de 98 para cá, a gente já pode dizer que é amazonense? Pode sim. 98? 98 pode. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, sou natalense, sou nordestino. Olha. Aí vim para cá pela Marinha. Então, a gente chegou aqui para fazer um primeiro movimento da Marinha, depois
Acabei indo para o Rio de Janeiro em 2002. Legal. E aí depois retornei para cá em 2008 e fiquei até então. Massa, que da hora. Aí o bairro que eu cheguei, se eu pudesse dizer que eu sou de um bairro, foi o São Lázaro que cheguei originalmente, né? Corta pra câmera dele. Isso. Quando ele falar, corta pra câmera dele. Mas vai, continua. Não, tá. Pode falar, fica à Aí vontade. cheguei, se eu pudesse dizer, cheguei originalmente no bairro São Lázaro, ali na Betânia, São Lázaro. Sim. Que foi onde eu realmente conheci pela primeira vez aqui Manaus, Amazônia, onde tive as primeiras experiências. E desde então tenho escolhido o Amazonas para viver. Então, entendo bastante as coisas, os desafios daqui. Segui a carreira da indústria e agora, recentemente, estou na carreira, se você for olhar um pouco, RH, compras, área da produção, e mentoria, consultoria, professor de inglês, várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí consegui agora chegar nessa parte de inteligência artificial, que é a soma de todos esses conhecimentos, dá para dizer assim. Sim. Que irado, cara. Que irado. Então, você nasceu, falou que é de Natal. Isso, Rio Grande do Norte, Nordestino, cara. Me conta lá, como é que passou, quanto tempo lá? Não, então... Tem irmão, irmã? Como é que Tenho. Nasci, na verdade, morei pouco em Natal, né? De Natal, fiz muito tempo Natal, depois Rio de Janeiro, Natal. Mas eu sou natalense, enfim, porque a gente, além de ser nascido lá, minha família toda é de lá. Então, a cada primeiro movimento de viagem, férias, retornar, ver a família, eu vou para Natal na primeira oportunidade. E também praia, é um item que eu sou muito apaixonado, então eu gosto muito desse lance do mar, aí me joga para lá toda vez. Poxa, que maravilha, que legal. Mas da onde sempre surgiu essa sua paixão pela tecnologia, por isso? Como é que foi? Desde pequeno ou não? Como é que foi? Então, que sempre, desde ali, quando eu comecei a já ficar adulto, ali com 19, 20 anos, eu comecei a descobrir realmente, ainda lá no início da Marinha, que essa parte, eu sempre estive namorando a questão de fazer algo automatizado. Então, em 2002, 2003, eu criei um método para aprender inglês sozinho em menos de 6 meses. Caraca. A falar inglês de forma fluente, inclusive. E se você for conversar com qualquer pessoa sobre mim, eu sou conhecido por pelo menos umas 4 coisas, e você vai ouvir assim, Joed, o professor de inglês? Ou então, Joed, o professor de finanças? Ou Joed, o cara da IA? É assim, então está sempre associando essas coisas. E a velocidade como eu automatizava a coisa, eu já ia logo para uma outra. Tanto que quando depois de sair da Marinha e já formado como professor de português, na verdade sou professor de português. Sua primeira formação foi português, língua portuguesa? Língua portuguesa, mas deixa eu revelar, é a única. As pessoas acham que eu não sou formado em outra coisa, na verdade eu estudei muito autodidata. Caraca, que irado. Cheguei lá na produção, aí o cara falava, dá para você ir para compras? Aí eu, dá. Fiz uma prova, fui. Quando eu cheguei lá, peguei todos os mecanismos possíveis e tentei automatizar. Aí o meu mentor falou assim, né, o meu guru lá, o Hermes, aí ele falou assim, cara, vamos lá, vamos para o próximo item. Aí peguei compras internacional. Aí depois disso, eu sempre namorava ali o que era estrutura com humanos, então RH. Vem cá, é verdade, eu saí do compras, aí quando eu estava no mercado, o cara falou, Joed, dá para você vir para o RH para a gente fazer um processo aqui junto com a SGI? Aí eu dá, isso tudo na indústria. Então, a capacidade de eu sempre poder me adaptar graças aos versatilidade também da Marinha. Nossa. Te joga num negócio o famoso camaleão, né? Também. E se vira. Legal. Um pouco de se vira com dá para fazer tudo. Que legal. Aí essa automatização que eu acho que eu encaixei bem com a inteligência artificial. Eu achei interessante, é engraçado é aquilo também, né? Tu sabe fazer isso? Aí tipo, cara, eu não sei, mas eu posso aprender. É isso. Né? Eu tenho facilidade para aprender. Eu acho esse que é o maior aprendizado, hacking, né? Quando surgir uma oportunidade para você que você não é expert, que você não sabe, mas se surgiu aquilo e você não falar que não sabe, você pode dizer que se abriu essa janela ou essa porta, dizer que, olha, e você ter essa humildade, né? De reconhecer e falar que você não sabe, mas você está aberto para aprender aquilo. Isso. Eu acho que isso que é por esse caminho. O outro recado também é faça o seu melhor, né? Vai lá e não só faça o seu melhor. Daqui a pouco você se descobre fazendo uma área. Tem muita gente que acha que eu sempre fui de RH. Porque no período que eu fiquei de RH, eu me dediquei ao máximo, por exemplo.
sempre fui do compras. Ora, sempre fui do TI. Né? Uhum. Na verdade, eu sempre fui da possibilidade de melhorar o trabalho humano. Acho que era isso. Eu sei que você falou, me deu uma informação aqui, que você serviu a aeronáutica, ou perdão, a Marinha. Isso. É mesmo? Isso. Então, mas você se lembra, mas foi teu trabalho foi servir ou bem antes? Não. Tipo, como profissão? 17 anos, aí o servir, que na verdade não que é obrigatório, né? Não foi obrigatório, foi a prova, aquela que você entra como aprendiz marinheiro em Fortaleza e passei 9 anos. É mesmo? Então, eu era concursado de carreira, mas pedi para sair. Um comandante na época disse assim, ei, faz o seguinte, sai desse negócio aqui, atravessa a cidade e na primeira faculdade que você for lá, você se inscreve. Aí eu fui lá, eu falei assim, qual a faculdade que tem? Aí o cara falou, tem matemática, geografia e letras. Aí eu me lembro que eu falei para o meu pai, aí ele disse assim, sei lá, faz um desses aí. Aí eu fiz letras. Pronto. Eu só precisava da faculdade para quando eu saísse da Marinha, eu não ficasse desamparado na parte de uma acadêmica. Uhum. Ele só queria isso, o meu comandante Érico na época. Certo. Ele desde o começo falava assim, não, esse cara não é para trabalhar aqui, É não. como se fosse, então, o NPOR do Exército? Não, eu acho que um pouco mais, porque o NPOR só tem 4 anos, né? É como porque se onde fosse você só estuda e recebe, né? Não, nesse não? caso, Como é que é? eu fiz os dois. Não era até uma coisa fácil de fazer. Eu tinha que estudar à noite depois de cumprir o dia inteiro de serviço. De serviço. Então não era sair para estudar. Tá. Entendi. Porque o NPOR do Exército é assim. Sim. Né? Você estuda, faz a faculdade e quando você se forma, você recebe por causa disso. Aí quando você se forma, já entra já com uma patente lá, um oficial, alguma coisa assim. Não né? era o caso. Era um praça e que tinha que me virar. Então, além de dar serviços... Joed, no dia que você dava serviço, eu faltava. Então, eu faltava à faculdade, mas depois eu tinha que recompor, eu tinha que repor e dava tudo certo. Pegando o gancho do programa aqui, o Papo de Perrengue, você passou por perrengues? Por isso, né? Pô, fazer uma faculdade à noite e servir já é um perrengue, né? Já é o próprio perrengue, mas passei muita coisa. Você se lembra alguma história assim marcante dessa época? Olha, na Marinha em si, eu me lembro, mas não foi conflitante com a faculdade. Enfim, foi numa das viagens que o mar estava muito revolto e o navio se afastou durante 3 dias, que foi a nossa primeira viagem para conhecer mar. Então, o marinheiro ele tem muitos tipos de atuação, aeronáutica, aviação, inclusive as pessoas não sabem. E aeronáutica que eu digo, helicóptero, né? E tem substancialmente as organizações de terra e tem os navios. E quem vem para cá, para essa área da Amazônia, é rio. Mas quem vai para o Rio de Janeiro ou pela costa é o mar. E na ocasião do primeiro teste de mar, 3 dias, foram muitos dias de... Eu me lembro de uma foto que tem todo mundo segurando um sacão todo verde de vômito. Então, você lavava o chão que você estava vomitando e já... Era lavando o chão. Isso eu tinha 17 para 18. Eu já ia perguntar, tu tinha quantos anos nessa época? 18 anos. Foi complicado. E aí isso foi nossa, dentre várias histórias, fora as histórias que a gente tem aqui no Amazonas, né? Por exemplo, na hora de atracar um navio na cidade de cima, Tefé, Coari, foi lá inclusive aquela cidade lá pertinho da Peru, Brasil, Colômbia e Peru. Como é o nome? Tabatinga. Foi uma das coisas mais legais, assim. Já fiquei perdido no meio de Letícia, na Colômbia, sem dinheiro. E perrengue, tive que dar um jeito lá para conseguir uma motoca, pedir carona. Nossa, muito perrengue. Pois é, imagina assim, servir aeronáutica, tu já conheceu todo o Brasil? Viajando? Olha, pela Marinha não. Mas fui do Rio de Janeiro, já outros municípios, assim, quando o navio fazia uma missão. Tal. Mas a grande chance de você conhecer o Brasil. Eu não segui, eu interrompi a carreira com 9 anos. Mas minha turma toda, que está, inclusive, indo para a reserva agora, se aposentando, conheceram o mundo, o Brasil inteiro. Mesmo, tem aqueles que não gostam e gostam de ficar. É bem uma coisa interessante, uma carreira brilhante. Tu ainda tem um contato dessas pessoas que trabalharam junto contigo. Graças à internet, recentemente fui colocado nos grupos novos aí. Um abraço para a galera. Eu já assistindo aí, compartilha. Turma de CN. E olha eu aqui, ó. Tá aí, turma da CN, forte abraço.
comunicações navais, né? Então, Sim. eu não segui a carreira, mas eles estão todos lá com suas Legal. carreiras. Poxa, Sensacional. maravilhoso. Com O contato família. nossa, Poxa. assim, muita coisa, muita história. Pô, isso é muito... Pô, que legal, que É da uma hora. vida... E se eu pudesse hoje dedicar para qualquer jovem ter um aprendizado na vida, que ele seguisse disciplina e hierarquia. Ou seja, as Forças Armadas é um bom local. Hoje, acho que muito menos agressivo, vamos usar essa palavra, do que já se foi um dia. Então, hoje está muito mais tranquilo para você seguir uma carreira aí, conhecer o Brasil, conhecer o mundo, fazendo propaganda aqui da Marinha do Brasil. Pois é, né? Sim, sim. Mas tu acredita que, então, grande parte da sua educação, da tua índole, do teu caráter, acredito eu, foi forjada através da Marinha? Da disciplina, Da disciplina, da e hierarquia. hierarquia. Porque disciplina e hierarquia te pede para fazer duas coisas. Vá até o fim, cumpra teu objetivo, faça a missão. Então, se você tiver essas coisas em tudo na vida, você vai longe. Disciplina e hierarquia. Hierarquia, assim, siga seu caminho, mas se encontrar alguém que já está lá com um caminho trilhado, respeite essa pessoa. Então, ou seja, respeito e cumprir a missão. Legal. Não passar por cima de ninguém. Então, uma das coisas que eu consigo dizer que fui forjado, lealdade. As pessoas que já foram meus chefes sabem muito bem disso, a lealdade que eu tive. Muito legal. E isso é uma das coisas que me forjaram. Acho muito legal essa questão que você falou de disciplina, é fazer o que tem que ser feito. É isso. Independente se você gostar ou não, ou quer fazer ou não, Isso. tem que fazer o que tem que ser feito, né? Exato. O dever de casa, cumprir. Muito legal. Eu até digo que nesse objeto de construção de projetos em inteligência artificial, você tem que ter muita disciplina. Tem que fazer o que tem que ser feito até o final. Um dos itens que a gente combate lá é você vencer a frustração. No exemplo desse, de uma plataforma do Captions, por exemplo, muita gente tenta fazer, aí o primeiro não sai bom, aí já desiste. Então, o cara que hoje está construindo, ganhando dinheiro com isso, ele faz, não desiste, tenta de novo, aí numa dessa ele chega aqui e fala assim, deixa eu fazer você falar grego. Aí você fica, uau, me fez falar grego. Como os vídeos que eu publiquei, da pessoa falando coreano, enfim. Sim, sim. Legal. Inclusive, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Já está dando um pouco de spoiler, né? Que vamos adentrar ainda esse assunto de IA, inteligência artificial, tecnologia, que é o assunto do momento, que é o futuro que já está aqui no nosso presente. Mas aí eu queria saber quem foi assim, o que te inspirou, se teve alguém para você seguir esse lado dessa ciência, da tecnologia. Olha, Ou foi por curiosidade, coisa tua mesmo? Não. Sim, foi um pouco de curiosidade. Na verdade, essa automação que eu sempre tenho que fazer, né? Por exemplo, aula de inglês, né? Eu consegui desenhar matematicamente um processo que é o método rolante, na verdade, que você só tira uma palavra e você fala várias vezes a mesma frase e você fala uma frase longa e quem te ouve pensa, é nativo esse cara, fala um inglês diferente. Eu apliquei isso lá nas pessoas que são meus alunos, enfim, no meu filho, o modo como ele fala inglês hoje, né? E aí as pessoas falam, caramba, é o método. Então, essa metodologia de automatizar, fiz isso no compras, no RH, no TI, e aí veio, inesperadamente, essa tal de IA, que eu antes tinha que fazer todo um mapa, mas agora é botão. Fale comigo, crie para mim, resolva esse problema. E aí eu falei, uau, isso para mim tá fácil, hein, galera? Aí, quando eu vi, tá fácil para mim, quero ser referência, quero gerar um projeto bacana, estou num estado que pode fomentar você como sendo uma referência, porque não tinha aqui, hoje tem bastante gente, mas estou em todos os lugares tentando multiplicar isso. Então, posso dedicar assim, como foi, quando começou, já veio lá de trás. Então, quando apareceu, eu falei, opa, isso aí eu acho que eu consigo fazer legal. Muito legal. Então, você já tinha criado esse mecanismo, método, como você me falou, bem old school, né? Mas como você falou, que é exatamente, é o famoso que tem, né? Pô, esqueci, manual, a manivela, né? Que é bem, exatamente, que é um processo mais trabalhado. Aí agora, quando você descobriu essa outra nova oportunidade com a inteligência artificial, fez primeiro, otimizar o teu tempo. Sim. Né? Que é isso que é um dos tesouros mais escassos da humanidade e também uma das moedas mais caras. Sim. Que é o nosso tempo, né? E, aliás, para a inteligência artificial, em todas as palestras, em todos os treinamentos, eu falo, é o tempo. O que a gente está ganhando aqui é tempo, porque não é nada
que o Paulo já fizesse. Só que o Paulo antes durava 1 hora e agora ele faz em 5 minutos. Exatamente, tempo. otimizou o tempo, exatamente. Ele faz tão bem em 1 hora, só que com a mão, só que é isso. Maravilha. Caraca, que legal. Só um botão. Botão, incrível. Aí tá tendo essa discussão. Ei, Paulo, não é você. Aí você fala, mas é eu, é a mesma ideia aqui. Sim. Um professor, né, o professor Otávio, um dos primeiros professores aí nessa jornada, ele recentemente refez um poema e acabou falando pra gente que refez. Aí eu falei assim, professor, se você não tivesse falado para mim, eu ia pensar que era seu. Então, a gente está ainda num momento de crescimento, de transição, ainda ter que dizer, ei, eu fiz com IA, não. Ei, eu fiz com isso, né? Quando, na verdade, poxa, você está só fazendo, só diga fiz. Então, essa é uma das coisas que a gente fala lá. Interessante também porque dizem, né, que a IA vai substituir muitos profissionais, mas, de uma certa forma, sim, mas só vai ficar para trás quem não domina essas inteligências artificiais, né? Exato. Então, com certeza, muitas profissões, sim, vão ser extintas por causa da inteligência artificial, já estão. Exato. Mas se você quer estar no mercado, você quer ter um diferencial, quer se destacar, então você tem que saber dominar a IA que está com tudo, que está em alta, e não é mais passado e não é mais futuro, que já é presente. Presente, já está rolando. Já é o hoje, o agora. Um dos nossos clientes, agora recentemente, um dos vendedores dele não estava performando, aí ele pediu para a gente criar um vendedor de IA, e o cara trabalha de madrugada, não pede férias, e assim, só agora que perdeu, o vendedor que foi desligado, tá olhando assim, poxa, era para eu ter sido melhor. Aí a pergunta é, por que você não foi melhor antes? Então, hoje, nesses meus treinamentos, eu reúno o pessoal e falo, meu amigo, ó, a partir de agora, você vai ser assim, vai fazer isso. Há 1 ano, eu fiz um vídeo no YouTube dizendo como ser o melhor vendedor de carro do Amazonas, de Manaus. Ninguém viu. Eu mandei para vendedores de carro, mas eles falaram, isso é bruxaria. Você gravou um robô falando, isso que eu te mostrei aqui agora, você gravou um robô falando. Não, o cara tem inteligência mesmo dentro dele, enfim. É mesmo? Só não te chamou de santo. Não. Porque ele falou, não, isso aí não é para mim, não. Eu não sei mexer. Nossa, hoje em dia... Isso foi há 1 ano, né? Hoje em dia, quem não realmente conseguir mexer nessas IAs, que é baixar e usar, depois me procura aí que eu vou lá e ensino você. Sim, claro, com toda certeza. Que barato, cara. Que doideira. Que legal. Como você percebeu que você poderia misturar IA com impacto social e educação? Tá, vamos lá. Primeiro que eu sou professor. É mesmo, já tem essa base, já tem essa... Isso. Então, quando eu ensinava alguém, legal que você fez IA, impacto social e educação. Aí eu vou fazer o contrário, tá? Sim. Porque a IA é a última. Então, primeiro foi a educação. Aí se eu falar, você fala assim, Jorge, eu preciso aprender isso aqui agora. Aí eu vou pegar um jeito para te ensinar automatizado. Aí você vai lá e, legal, automatizado no formato de pensar. Por exemplo, Paulo Vitor, o que você faz? Não, eu respondo e-mails. Então, tá aqui, quando alguém te perguntar sobre um problema, toma e-mail pronto para isso. Eu já fazia lá atrás. Ah, é? Aí você, legal. Então, você aprendia, porque dentro dos e-mails, como eu sou professor de português, já não tinha erro de português. Mas... Então, a pessoa só copiava, colava e trocava os nomes. Então, entendi. Educação. Social é quando eu percebi que o conhecimento ele pode diferenciar as pessoas. Então, eu falava assim, peraí, vamos ensinar a todos isso aqui para ver realmente se aquele lá que não está conseguindo aprender tem algum problema. Tal. Então, a gente tenta usar no social. Por exemplo, se você está identificando que uma pessoa, de repente, tem certa idade e não quer usar o celular, essa é a primeira pessoa que eu vou dizer para ele, olha, aprende isso aqui agora e publique, faça uma publicação, né? Faça uma revelação pública. Olha, eu já estou usando IA, né? Aí eu vou até trazer aqui, nesse caso, um exemplo da minha sogra, por exemplo, que ela, recentemente, ali nos treinamentos lá em casa, já está desenvolvendo, ela é professora, seus materiais organizados todo com uma análise, supervisão e inteligência artificial. Então, ela já está à frente de muitos professores que ainda não fazem isso. Então, aí eu imagino, esse foi uma aplicação social. Então, eu às vezes faço trabalhos assim voluntários
para que a tecnologia chegue lá. E a IA veio como uma chave. Na verdade, está vindo como uma chave para tudo, né? Então, realmente, vou lá e tento aplicar ao máximo. Vem cá, agora isso, usa IA, usa IA. Então, dou fluxo de utilização de inteligência artificial. Que maneiro, É cara, isso. que irado. E como é que foi para ti essa questão da virada de chaves de projetos que você criou o método Rolante, certo? É. E que usa para ensinar inglês, o que mais? E como é que foi, surgiu essa ideia e o que significa esse método Rolante? Legal, boa. Método rolante é assim, tem que ir rolando, né? Esse rolante é da palavra rolando. Inclusive, que eu estava até criando ele, o meu irmão que estava criando comigo, aí eu falei assim, rapaz, vai ficar método enrolante? Não, porque né, o inglês não, na verdade é assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? A frase é assim, ó, eu gosto de maçã, em inglês, né? Aí, eu gosto de maçã. Então, você vai aprender essa frase em inglês, que seria algo tipo I like apple. Aí eu só tiro a maçã e coloco laranja. Aí fica I like orange. Né? Depois que eu fico trocando laranja por banana, etc. Frutas, legumes. Esse I like entra de uma forma que você nem percebe mais. Não só a estrutura, como a fala. Você veja que em momento nenhum eu usei o like. Eu só fazia I like. I like. E é assim que eu ensino. Então, dentro dessa repetição, que é só trocando a palavra, ele vai rolando, rolando, rolando. Você fica I like, I like, I like, I like. E aí repetição, né? Para fixar aqui, né? Entendi. E cada vez que você faz aquilo mais rápido, você substitui os sons. Então, não fica I like apple, I like orange. Vai ficar I like apple. Então, quando eu desenvolvi esse método, eu falei, caramba, dá para fazer isso só com frases? Aí eu botei com 3 frases, com grandes sentenças. Vi que isso já estava na música. Aí eu comecei a perceber. Eu falei, então dá para aprender com música. E aí, o método rolante, ele é um método que você... Mas isso foi sozinho, um autodidata mesmo que construiu, que montou esse seu método? Mais especificamente... Ou tu usou alguma base de outras estruturas de educação, método? Não, então, eu vou dizer e você, de repente alguém pesquisa e me diz se isso é uma base. Nas madrugadas de 2001, com 21 anos, quando eu dava serviço lá em determinado local, eu tinha uma mesa, um caderno, um papel e uma caneta. Então, tudo que eu aprendia hoje, no dia seguinte tinha que ser maior ou melhor. Aí eu era forçado na madrugada, porque não tinha nada para fazer, a aprender. Então, eu falava, caramba, quando eu via depois, várias vezes que eu estava aprendendo, eu já estava falando muito melhor. Então, é o método de sempre avançar e o dia seguinte ser melhor que o dia anterior. Pronto. Falei, uau, funciona isso. Dá para fazer isso em outra coisa? Dá. E dá para aprender instruções, processos, projetos. Mas o inglês sempre foi legal para mim porque eu sou muito bom em fono, som, né? Então, eu consigo reproduzir muito bem o som parecido com um falante. Aí a pessoa fala, uau, que legal isso, hein? Tá parecendo um inglês bem legal, assim, de quem é de lá. Para eu não trazer questões aqui de, o que é certo ou errado. Esse é um outro item. Para mim não tem certo ou errado, tem só faça. Isso é verdade, concordo. Então, o recado que eu dou hoje para qualquer pessoa que quer aprender inglês, vai. Quantas cores existem? Vou dar um outro exemplo. Sim. Vou te fazer essa pergunta. Sim. Quantas cores existem? Milhares. Beleza, agora deixa eu colocar as cores para você controlar, porque tudo que você consegue contar, você controla. Isso é um princípio de administração. Sim. Então, se eu falar assim, diga um número. 10. Olha aí, gostei do teu número. Aí a gente vai contar, né? Azul, vermelho, preto em inglês, né? Azul, vermelho, preto, verde. Daqui a pouco vai ter o cinza. Aí você teve 10 mais 1, virou quanto? 11. Daqui a pouco você contou e faltou o lilás. Agora vão ser quantas? 12. No máximo vão ser 18, no máximo. Joed, olha que eu pensava que eram só 7 do arco-íris, não. Porque vai ter o branco, vai ter o preto. Aí você, caramba, então eu preciso de outra cor? Não, daí pra frente você pega a variação, que é o quê? O azul escuro ou claro. Aí pronto, meu amigo, você não vai precisar saber todas as cores, vai saber algumas para poder falar um idioma, por exemplo. É um dos exemplos do método rolante, tudo que você consegue contar, você controla e você não se preocupa mais. Caraca, que irado, que maneiro. Curti demais. Você também falou, eu disse na sua introdução, né, que você é idealizador do Inteligência Argumentativa. Qual o propósito por trás desse projeto e como ele ajuda as pessoas no dia a dia?
Então, o inteligência argumentativa, você pode até pesquisar, não tem. É aumentativo ou argumenta? Não, argumentativo, tá. desculpa. Desculpa. Tá porque certo, eu pensei tá que eu que tinha errado. Não, argumentativo. Tá. É porque para aprender IA, existe uma coisa chamada prompt. Sim. Né? É como saber pedir. E aí, esse prompt hoje, ele teve até no começo uma ideia de engenharia de prompt, como você criar o melhor prompt. Então, eu pensei, e se eu só falar? Se eu só argumentar e criar o resultado? Essa experiência que a gente teve agora há pouco foi justamente isso. Eu pensei, na minha cabeça, quero impressionar o Paulo. O que eu vou perguntar aqui? Então, essa ideia de argumentar é a inteligência argumentativa. E, por acaso, IA, né? Aí foi meio que um lobby, inteligência argumentativa. Interessante, inclusive, vai estar passando aí esse vídeo que a gente fez aqui nos bastidores, vai estar passando aqui na telinha o que ele fez. A gente gravou um vídeo para o pessoal entender o contexto, né, Jorge? Que a gente gravou um vídeo, ele falou, vai, Paulo, fala qualquer coisa aí e depois eu vou traduzir e vou te mostrar o resultado. Aí ele me mostrou em outras línguas, eu falando. Aí vai estar passando primeiro o primeiro vídeo que eu falei e depois em outros idiomas vai estar passando aí na telinha. Ahojte všetci, chcem vás pozvať, aby ste sa prihlásili na odber môjho kanála podcastu Papo de Perenge, aby ste boli v obraze a zostali na vrchole sveta Perengeiros, sveta Perenge. Zapnite si upozornenia, kliknite, lajkujte, komentujte, zdieľajte a buďte vítaní. Zvyknem hovoriť, že Papo de Perenge je podcast, ktorý nemusí dávať zmysel, ale má 100% srdce. Fiquei impressionado, fiquei incrível, assim, me surpreendeu, de verdade. Grego, romeno e eslovaco. Eslovaco. Sinistro, incrível, assim. Aí veio aquela indagação, caramba, onde, com isso, né, onde vamos parar com a IA? Eu acho que não tem limites, não? Então, está para ser lançada uma inteligência um pouco mais avançada, que ela vai substituir toda a parte administrativa, que é uma inteligência com intenção, né? Alguns chamam de inteligência geral, enfim. Que é um nomezinho que é até legal falar esse nome, que é AGI, né? Que é o AGI, AGI. Que acho que tem traduções que dizem que é inteligência inteligência artificial geral, ou outra coisa assim, tá? Eu procuro até não me aprofundar muito nela, porque para mim só quando realmente aparecer que eu vou querer entender aprofundado. Mas onde vai parar é isso. Eu pergunto a você, hoje uma pessoa que estuda programação e ela passa, às vezes, 40 minutos para fazer um trabalho, utilizando as ferramentas de programação, encontra um outro que não estudou programação e faz algo muito parecido e bom demais em 1 minuto. Eu perguntaria para a pessoa que está de fora vendo isso, qual que você seguiria? Então, a resposta da sua pergunta está aí. Aonde vai parar? É naquilo que te dá mais velocidade, é onde você vai escolher. Então, as pessoas vão parar naquilo que não é cômodo. As pessoas vão querer comodidade e a velocidade é comodidade. Então, hoje a gente cria agente que vende 24 horas por 7, tem clientes procurando a gente, clientes da área de cervejaria, e tem sido muito legal a experiência de vender. A gente tem um cliente hospitalar que hoje você só pede os materiais, e são muitos itens, e quando você vê o carrinho está cheio, atendido por um robô, e esse robô falando tudo. Só que no final, quem fecha a compra, hoje, gravando isso aqui hoje, né? Ainda é um humano. Mas em breve, que complementando a pergunta onde vai parar, é quando esse humano já se juntar, ou esse robô juntar o pedido no sistema e o negócio fechar a venda. Aí eu até perguntaria para você agora, até trazendo uma pergunta, nem sei se eu posso fazer uma pergunta aqui, mas claro, vamos lá. Claro, fique à vontade. Você acha que a IA substituiria um entrevistador? Aí só o tempo, mas pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Eu posso te dar uma dica, olha só. Hoje, o que fez você vir com determinada camisa? Porque você tinha várias, né? Sim. Nesse caso aqui, a gente está falando de um ampulho, mas o que veio ouvir vir com essa camisa, ou o que realmente escolheu, tal? O que fez você tomar essa decisão? Foi um item que é inegociável, que identifica diretamente o ser humano, que é a escolha.
Sim. Isso é mortal, tá? Isso é matador, vamos dizer assim, na verdade. Sim. A escolha é um item que o robô hoje ainda não consegue ter. Fazer. Então, quando Meio você que é limitado. Quando você está me perguntando, você está o quê? Escolhendo os momentos certos. Sim. Então, se eu botar um robô aí, ele vai ter um roteiro. Vai ser uma coisa frio. engessada, né? Entendi. É E, verdade. e o público quer ver você, quer ver o Paulo, não quer ver ainda o robô. E se botarem um robô bem bonito? Vão querer ver por enquanto, tal, mas eles no final vão querer entender as dores, o sofrimento, por que, que o Paulo está cansado, por que ele está feliz hoje. É verdade. Essa conexão eu acho que ela Ainda ainda não vai tem, demorar. né, essa conexão realmente. Com o IA robô e ainda não. pessoa e robô, né? Mas se você for responder, vai durar muito? Aí eu já não sei. Não Essa sei. coisa a gente não sabe. Exatamente. Só o tempo dirá. Só como o eu falei. tempo dirá. Agora, uma coisa é fato. Hoje, muitas coisas que eu disse que eu falo, não, é impossível, já me calei, tá? Que já estão rolando já. Como, por exemplo, fazer você falar grego. Não, desculpa, você poderia aprender a falar grego. Mas em Segundos. né? Fazer a minha lançadora, por exemplo, que realmente recentemente fez um vídeo falando em coreano. Eu vi, tu me mandou. Isso aí né? Então, E, inclusive, o episódio anterior desse, eu entrevistei um cara também que ele é da tecnologia, do IA também. E aí ele tem um fone de ouvido, que é, esqueci, acho que é da Samsung, que ele traduz simultaneamente o idioma com quem ele está falando, né? Já tem alguns softwares, né, que já tem hardware já tem esse software dentro de IA, com IA e tal. Aqui, sem fazer a propaganda, a gente está aqui com o Cloud. Ele me acompanha o dia inteiro. Ah, é? E só pelo fato dele estar aqui, Sim. ao final do dia eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai me dizer tudo. E são perguntas que eu só ensino lá na mentoria dos executivos. Legal. Vou dar um spoiler de uma das perguntas aqui, tá? Sim, sim. Pra você ver o nível de coisa, assim. Eu vou falar, aquilo que o Paulo Vitor falou foi verdade? E aí ele vai me dar um relatório com base nas suas hesitações, olha, no modo de pensar. Ele me dá um relatório. Caraca. Ele não vai dizer 100%, que afinal, que é isso, Claro. né? Mas ele diz ali, ó, teve um momento aqui que ele deu uma pausa, tal. Por quê? Tô só simulando, tô dando um exemplo, né? Não, mas sim, imagina ele realmente... te dá um relatório. Isso, uma do certa dia. forma, assim. Porque como eu tô sempre falando de ideias, dando dicas, eu resolvi colocar ele perto, e é uma ferramenta que eu tô testando, porque eu dou mentoria para executivos, e isso aqui tem resolvido a vida de muita gente, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: você sabendo disso antes, você iria ter uma conversa comigo XYZ? Uma boa pergunta. Mas isso eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque isso é feedback. Sim. Eu tenho feedback. Você está falando do resultado? Do resultado. Feedback do dia todo. Do dia todo. Entende? Eu vejo. Esse é o meu ponto de vista. Legal. É o que eu interpretei, assim, de uma forma positiva. Até porque eu tô aqui, tô sendo transparente, eu tô sendo. Como posso dizer, honesto. Sim. E forma, principalmente, eu gosto dessa palavra, íntegra, né? Sim. Mostrando quem eu sou. E eu estou fazendo as perguntas, aquilo que... É claro que eu tenho minha cola, eu tenho aqui, né, algumas perguntas, mas eu vou mais aqui na sensibilidade da conversa. Aqui no feeling, né, que fala. Sim. Então, aí tu me passou algumas informações. Tipo, Marinha, já tem uma... Né, já vou construindo, né? A escolha estratégica toda não substitui. Exatamente. O teu lance, a tua ideia, o teu lance genial aqui é que você escolhe através de um feeling e isso não se troca. Exatamente. Ele vai me dar aqui um relatório frio do que aconteceu. Sim. Agora, se eu falar assim, na fala do Paulo, o que eu poderia vender para ele de IA? Legal, entendi. Ele bem usado, né? Ele bem usado. Então, o que eu poderia fazer aqui e tal? Massa. Naquela abordagem que eu fiz, eu falei alguma besteira? Aí, interessante. Sim, Y. Entendi. Aí eu aprendo também. Pode também direcionar ele à intencionalidade. Exato. Entendi. Irado. Mas só que o lance não é esse, tá? O lance é o seguinte. É que essa ferramenta ela foi criada e vendida dessa forma. No entanto, hoje eu capacito as pessoas que não conseguem pagar R$2.000 essa peça para usar no telefone. Então, ao final daqui, você vai ter essa ferramenta no telefone.
Que irado. Aí você vai falar, Jorge, então quer dizer que os telefones hoje já fazem isso? É mesmo. As pessoas só não sabem como fazer. E isso é uma das coisas que eu ensino lá na mentoria. Inclusive, vamos já chegar, daqui a pouquinho vamos chegar nessa mentoria, que depois você vai vender o seu jabá, vai falar tudo tranquilo. Todos aqui têm a oportunidade, né, de depois de falar, mostrar o seu trabalho, o que você faz, etc e tal. Todos os episódios anteriores até hoje, todos falaram, já venderam, fizeram, como eu falo, venderam o seu jabá, venderam o seu peixe. Muito legal. Agora, falando sobre vida pessoal e missão, né, Jorge? Eu queria saber que, na tua introdução que eu te fiz, você falou também que você é mentor de mães de crianças superdotadas. Me conta aí pra gente, incluindo, inclusive, até o seu filho Benício. Eu quero até mandar um forte abraço aí pro seu filho também, que é um super gênio. Um gênio mirim, né, também. E que é membro... É Mensa? É Mensa que fala? Mensa. Mensa, exatamente. E como é que é ao lado da sua vida que você aprendeu com isso? Então, na verdade, não é bem mentor de mães. Eu dou apoio para as mães e elas estão fazendo os projetos. Eu dou apoio de inteligência artificial. Enfim, na verdade, quem conduz bem essa parte, na verdade, quem conduz isso é a minha esposa. Ela, sim, que ela tem acompanhado assim muito mais de perto do que eu o crescimento do Benício. E, nessa ocasião, ela cresceu aprendendo muito sobre tudo de superdotação. E ela é a mentora direta dele, ela é quem guia ele no aprendizado, no comportamento, na alimentação, em tudo, né? Nas crenças, e eu dou o suporte total necessário ali. Estou esperando o momento, né? Que assim, acho que já tem que começar, na verdade, que entrar mais como pai, né? Mostrar algumas realidades, posicionamento, e aí tem sido esse desafio bacana para a gente. E esse grupo dessas mães que estão aqui no norte, mais concentrado por aqui, e elas se reúnem de vez em quando, então a gente pensa em muitas coisas que associa a tecnologia, e tem essa trilha das pessoas que estão se expondo agora, o Luan, são todos mães lá, a Carol, mãe do Dante, tem a Bruna, mãe do Pedro, então tem muitos, fora outros assim, que eu não lembro agora, mas tem esse grupo e alguns deles, no caso o Benício especificamente, é membro da Mensa e é uma associação de crianças superdotadas. Então, a gente está sempre pensando em coisas bacanas para ajudar essas mães que descobrem que seus filhos são gênios ou têm uma super capacidade de altas habilidades. Essa é a grande palavra. Caraca, que irado, velho. Aí tem que ter toda uma parte emocional, bem interessante. Tem uma pergunta que você falou também, que você vai mostrar para o seu filho, né? Sua parte como pai. Daí eu queria saber, como pai, educador e profissional de tecnologia, como você equilibra todos esses papéis? Então, realmente, agora com essa coisa alta, né, da inteligência artificial, demandando bastante, confesso que estar mais próximo da educação dele, justamente o momento principal agora, tem sido um desafio, porque ele também está sendo bombardeado com as coisas novas, das novas comparações ali com os coleguinhas, né? Porque ele... um abraço aqui para Marta Falcão, que foi a escola que recebeu, nos acolhe, né, nessa jornada, porque ele é avançado 2 anos. Então, imagina uma criança com 8 anos numa sala onde os meninos e meninas têm 10, têm 9 ali. São mais velhos que ele. Isso, então ele é sempre o último a ser escolhido no futebol, mas pela questão do corpo. Então, Estatura, né? Ele tem feito uma crescente ali com eles, ele tem uma boa praça, então esse é o nosso grande desafio, vamos dizer assim. Conciliar novidades de inteligência artificial, filho crescendo, esse mundo louco das telas que você tem que... a dúvida, deixa perto ou deixa longe? Então, e ele também, olha que coisa, numa época que eu era criança, eu despontava com muitos conhecimentos e ninguém via isso assim, de uma forma desse jeito. Já minha esposa se especializou em ver isso, só que ao mesmo tempo que você tem ele despontando dessa forma, você vê hoje, para aprender um idioma, muito mais fácil do que antes. Então, a humanidade assim está crescendo de uma forma tecnológica e as crianças, com suas altas habilidades, estão despontando mais com suas altas habilidades quando estão ali com as idades iniciais, sabendo coisas avançadas. Você vai ver o Dante depois, vai aparecer bastante aí falando de física quântica
E vai ser uma coisa que vai chocar todo mundo. Então, essas crianças são demais e é um desafio para a gente aí cuidar deles. Que legal. Pegando o gancho, eu vou querer trazer essas crianças superdotadas aqui também, hein? Beleza. Fica atento que, quem sabe, vamos fazer um episódio especial com essas crianças superdotadas. Legal, legal. Né? Vai um spoiler aí. E, cara, que papel a fé, a filosofia e a ficção científica tem na sua visão de mundo e futuro? A fé, eu sou cristão, evangélico, a gente participa muito participa da igreja, tem sazonal, está sempre menos sazonal, a gente está muito mais aplicado às agendas da igreja, então é fácil, eu gostaria de estar mais, né? Mas é muito fácil você associar que mesmo com tanta coisa acontecendo, tecnologia, não há nada sem Deus. Total. Então, quando você vai percebendo, então é fácil para mim, de repente, alguém que está nesse mundo assim mais do estudo dessas coisas assim que poderia estar te afastando mais, isso está me levando mais para perto. Algo secular, você que está querendo dizer isso? Eu diria sim, diria crenças. Uhum. Por exemplo, eu já consegui colocar o agente inteligente atuando como um pastor. O agente? Sim, ele atuando. Eu posso simplesmente dizer, olha, notei que o Paulo Vitor está com determinado frase assim, deve estar passando por um problema de depressão. Que versículos eu traria para ele? Ele me traz perfeito. Caraca. Então, aquele planejamento que um pastor tem de, na hora lá do púlpito, for falar para os fiéis, sermão, né? enfim, as mensagens, que ele tinha lá, ele é ungido, enfim, ele tem lá, ele é abençoado para falar aquilo. A velocidade com essa entrega pode muito ajudar o pastor. E aí eu trago essa questão, a conexão da máquina com o homem na ponta vai estar falando como Deus. Estou entendendo. Então a máquina, quando dá, o robô, ele até baixa o tom da voz, depois eu vou te mostrar, ele realmente se comporta como alguém que está diante de alguém que está triste, mas é um robô. Então, o papel... E aí vem a questão da filosofia, né? Nossa, está fácil, eu diria, ser filosófico num mundo com tanta informação fácil filosófica. Mas será que está fácil conduzir os resultados ou a interpretar que há problemas ali que você precisa entender como humano, social, filosófico? Então, é uma questão assim que te chama a atenção. Para mim, eu consigo conciliar todas essas coisas, entender o que é máquina, mas, sobretudo, na ponta, e eu acho que por isso que eu me apaixonei ali por recursos humanos, na ponta vai estar o homem. Né? Eu vou ter... Essa pessoa que está sendo demitida hoje pela IA, eu estou querendo fazer um contraponto. Eu estou querendo pegar esse demitido e trazer ele para uma outra área de utilização da IA, porque ele está perdendo a chance. Então, eu estou trocando essa questão a IA vai substituir pelo IA vai capacitar. Por isso, essa minha frase chamada dá para fazer com IA? Eu acho que é essa a grande mensagem. Interessante porque você falou, é legal isso, porque existem ferramentas, né, no mundo executivo disso, de saber... Isso eu aprendi que tem muito... Né, vou fazer o jabá, inclusive, são nossos parceiros, a Febracis Manaus, que é o maior treinamento de inteligência emocional e treina líderes, empresários. E eles têm vários treinamentos, né? E uma desses é isso, né? Alta performance, o pilares da roda da vida e outras ferramentas nisso na empresa para saber do seu colaborador, funcionário, qual é a aptidão, qual área ele mais pode performar na tua empresa. Mas isso são metodologias assim, como posso dizer, humanas, né? Mas aí agora com a IA também isso vai facilitar, ajudar muito nisso. Sim, por exemplo, hoje eu sou um dos membros palestrantes lá, dos excelentes palestrantes que tem lá na OrbRH, e a gente fez recentemente uma palestra lá, e uma das coisas bacanas que a Clara, né, que é a grande figura lá da Orb, a referência, ela falou, Jorge, eu consigo com esse conhecimento aqui na área psico tentar utilizar isso com IA? Aí eu falei, o quê? Claro que dá, né? E aí ela já está se colocando no protagonismo, na ponta, utilizando o IA como ferramenta. Então, esse é exemplo mesmo. Grandes equipes como escolas de treinamento, como a própria Orb, que trabalha com essa questão da relação humana hoje, eles estão
fortalecendo todo o time, toda a metodologia de aplicação mais ágil, mais rápida. E isso nada mais é do que o ganho. O ganho da velocidade vem com ferramentas de IA. Eu costumo dizer, eu aprendi com grandes players, que eu considero como mentores, que eles falam que o marketing digital, o dinheiro em si, ele não é o fim, ele é o meio. Então, eu posso até acrescentar e implementar a inteligência artificial, a IA, ela não é o fim, ela é só um meio, ela é só um intermédio, né? Ela facilita o campo. Né? Por exemplo, na hora de entregar um relatório, antes você dizia, Paulo Vitor já fez o relatório? Você falava só, fiz. Então você não falou, fiz com o Word. Não, você não está falando isso. Então você não precisa. Agora você vai fazer com IA, vai falar, Paulo Vitor já fez o relatório? Você fala assim, fiz. Não é para falar, eu fiz com o chat GPT. Não vem com essa, não precisa. É só uma ferramenta. Só isso. Exatamente. Até porque a própria ferramenta, ela sozinha não faz nada. Exato. Ela precisa de um comando. Ela vai ficar de paradinha ali, exatamente. Exatamente. É igual como dizem também, né? Aquela questão da arma. Ela não vai atirar sozinha, ela precisa de alguém para tá lá. Ela serve também, eu costumo dizer, a IA vai muito da tua intencionalidade. Isso, né? isso. Aí, até tem pessoas, como posso dizer, de pessoas religiosas que falam que o celular, a tecnologia só veio para o mal. Aí, não. Depende daquilo que você consome na internet, aquilo que você vai pesquisar. Aí eu acredito também que a inteligência é da mesma forma. Mas é legal só deixar uma coisa clara. Estamos falando isso hoje, dia 31 de julho de 2025, tá? Sim, porque deixa... amanhã... a gente está dizendo aqui que não tem intencionalidade. Aí daqui a pouco... Né? Daqui a pouco a IA já vai estar seguindo um fluxo de uma rotina. Essa nova IA vai vir para seguir uma rotina. Tipo, quando ela identificar que a hora é tal, ela já vai mandar um e-mail tal, ela vai fazer tudo sozinha. Mas são coisas que, por enquanto, eu só posso falar, não posso provar. E a prever tempo, a questão do clima, essas coisas? Sim, hoje já se conecta com a internet, vai no Top Trend e traz o que tem de clima lá daquela área. Caraca, então, isso vai ser uma... Já é uma revolução, né? Será que é a quarta evolução, sei lá? Olha, nem sei mais. Né? Porque o Brasil... Até eu acho interessante que o ser humano é um ser evolutivo. Isso. Então, estamos evoluindo e a IA está evoluindo junto com a gente. Ou a gente está evoluindo junto com a IA, por aí. Eu gosto de dizer que a gente evolui e regride. É verdade. Porque a gente está sempre, às vezes, cometendo burrices aí, né? Que faz a humanidade regredir, enfim. Vamos lá. Sobre visão de futuro. Antes de irmos para a conclusão, daqui a pouco vamos finalizar. Visão de futuro. Como você, Joed, enxerga o papel da inteligência artificial na transformação da Amazônia? Uau, vamos lá. E eu abro até espaço para falar um pouco aí da Redmax, né? Eu estou como chefe de IA lá na Redmax. Né? Um abraço, Márcio. Pô, já pega o gancho. E aí a gente tem a oportunidade de estar em grandes empresas, corporações importantes, trabalhando com inteligência artificial. E o Márcio já está falando isso desde 2008, né? Então, é muito fácil um cara já ter essa visão lá em 2008, trazer para agora com as ferramentas correndo, né? Então, antes tinha muito do manual ali da programação, que tinha Python envolvido, e hoje é um clique que eu tenho aquele resultado. Então, a gente está muito tranquilo para a gente. Por exemplo, um cliente quer fazer uma reunião comigo agora da Suécia, né? Então, para ele poder aplicar uma coisa lá, que vai ser usada com IA. Então, o futuro, ele vai trazer... vai ser muito importante. Eu até gosto de fazer uma brincadeira, quero até fazer uma aposta aqui de brincadeira. Antigamente, a gente dizia que as profissões do futuro, as profissões boas eram... Aí eu não sei que antigamente é esse que você vai interpretar, né? Mas era médico, advogado e engenheiro. E aí a gente sempre sabia que essas profissões eram muito boas. Aí o tempo veio andando, aí teve essa parte toda de tecnologia chegando. E hoje eu posso dizer tranquilamente que se você tiver no seu currículo alguma coisa com dados, não é o dado de jogar, é dados. Engenheiro de dados, sei lá, analista de dados, essa vai ser a profissão. Porque antes... Sendo bem raso aqui numa análise, quantos episódios você tem por semana? Eu tô lançando no YouTube 2 episódios, um na quarta e outro na sexta. 2. A tua capacidade de produção pode virar 10 na semana. É mesmo. Com o seu robô avatar falando igual a você, fazendo 1. Com o seu robô avatar falando igual a você em francês, falando para a França.
com o seu robô avatar entrevistando o entrevistado avatar, que mandou o avatar dele, tudo mandando para o seu cara de dados, que fez a soma toda e fez um podcast de 40 minutos e assim vai, que já fez os cortes. Ou seja, as ferramentas vão chegar de uma forma que a gente não vai controlar. E daqui a pouco, mas aí 10 não cabe numa semana. Então, aí vai começar a ter o refino, o ajuste fino, que já são técnicas de IA, né? Fine tuning. Então, vão ter coisas assim interessantes que a gente vai começar a aprender com o momento. Então, se você quiser ter carreira na vida, estude sobre dados, analista de dados, engenheiro de dados, parte de engenharia de software, e dados, e vocês vão ver só. Então já tá, né? Vai chegar no nível de quando a gente for ver um trabalho, ver alguma coisa para saber distinguir, diferenciar o que é a inteligência artificial para o mundo real, da realidade, né? Para saber. Como você até mesmo falou da questão da comparação. Né? A gente sempre vai ter um olhar ainda para conseguir identificar hoje o que é e o que não é, né? Feito ali ou o resultado é uma IA. Mas a gente agora vai sempre ficar olhando para os dados. Não sei se você lembra, bem recentemente, tinha uns vídeos assim do jogador Lionel Messi tirando leite de vaca, alguma coisa assim. Sim. E aí no começo, bem no comecinho, você falou, nossa, parece muito, será que é ele? Mas depois você já sabe agora isso é IA. Pode perguntar para qualquer criança que ele já sabe, não, isso é IA. Então, personagens importantes como presidente da república, de países, assim, fazendo coisas assim inusitadas, você já bate o olho e já sabe que é IA. Então, o ser humano vai aprendendo e vai se esquivando aí dessas armadilhas do que é certo, o que é errado. Textos, dados, informações, a gente vai começar a aprender. Então, vai ser uma coisa legal aí que a gente vai viver nos próximos anos. Certeza. Interessante, antes da gente ir chegar para o bate-bola, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, Joed. Tá. O que você diria para quem ainda não tem medo de usar IA no dia a dia? Então, muito legal isso, tá? Eu até posso dizer, um dos maiores medos é o dado, né? Meus dados estão indo para onde? Né? Então, aí eu faço até uma pergunta para você. Quando você vê lá na tua conta bancária 1000, é quanto? Aí a pessoa fala assim, é R$1.000. Eu falo, não, cadê o dinheiro, né? Então, aí nisso você acredita, mas você tem medo que seus dados vão para uma outra empresa. Então, essa é uma questão que as empresas ainda não evoluíram. E para a IA evoluir, precisa que o chefe compre isso, né? E aí até você me permite aí falar de novo. Recentemente participei lá da Bemol, BDXP, acho que assim, do encontro lá do pessoal. E eles tiveram a oportunidade de colocar lá uma das plataformas dele. E aí eu já vi, nossa, a mesma que a nossa, né? Então, de repente, a Bemol só juntou ali a galera para fazer, mas foi sensacional ver o Norte despontando com tecnologias nesse nível. Então, esse feeling que eu tenho, né? De como a IA está evoluindo, de como a coisa está se encaminhando. E eu digo assim, ó, procure imediatamente. Você é empresário, eu digo empresário porque se você comprar a ideia, seus funcionários compram também. Então, quando eu digo comprar, é efetivamente comprar as ferramentas também, que infelizmente hoje são pagas, as que dão resultado. Porque as que não dão, as não pagas, elas acabam te frustrando, então não te jogam para frente. Então, há uma grande questão de comércio, pago ou não pago? E aquele lá da China que veio, por que veio gratuito? Então, tem muitas coisas que a gente está aprendendo junto aí. Na ocasião, nos treinamentos, eu tenho a oportunidade de falar sobre mitos, o que é verdade, o que funciona, o que não funciona. Será que vale a pena você pagar aquele valor para ter esse cortador, em vez de você ter um filmmaker que faz os cortes com edição humana? São questões que a gente vai escolher. Joel, de repente eu tenho um filmmaker para fazer os vídeos que eu vou visitar lá, algo mais importante. E, de repente, eu tenho esses cortes pequenos para fazer aqui, que me traduz a boca e tal. Então, são escolhas. Ao final de tudo, vão ser escolhas. O ser humano vai demorar ainda para chegar em profissões como a medicina, fazer lá as pessoas não vão querer confiar num robô para fazer as costuras lá, enfim. Mas os psicólogos, já é possível você ter um IA conversando igual. Já é possível você... Advogado também. Advogar, né? A parte de direito toda, eu posso dizer para você tranquilamente, me perdoem a interpretação que eu vou fazer isso aqui, mas a parte toda do que for regras para o passado, ou seja, história... livros já publicados, ou seja, toda a parte de direito
É possível hoje você treinar um agente que ele faça uma leitura de tudo aquilo que é interpretado no passado e que pode jogar um hoje. Ou seja, o trabalho de um juiz, um trabalho de uma defesa de quem estuda direito. Então, são questões aí que tá para se questionar. Eu ficaria um pouco preocupado se eu ainda estivesse pensando em estudar direito. É uma área realmente que vai ser muito fácil para um programador jovem treinar um robô para esse robô responder, criar contratos, por exemplo, porque é tudo pacote. Então, essas coisas, esse é o recado que eu daria, né? Se você está pensando em algo, pense em algo que tenha a ver com criação, análise de dados, porque a parte que ainda está, como, por exemplo, direito ou matemáticas, matemática ele resolve tudo, né? Então, só quem vão precisar das matemáticas mais avançadas são... Até robôs estão fazendo esse tipo de coisa. Enfim, é muita coisa para se pensar, para se discutir, para se... Caramba, que irado, que maneiro. É. Vamos lá agora, chegando já indo para a conclusão, né? Antes de finalizarmos, eu gosto de fazer um bate-bola, jogo rápido. Tá Né? bom. Eu falo uma palavra e você de bate-pronto, a primeira palavra que vier na tua cabeça, você responde. Tá bom, beleza. Vamos lá? Tá, vai lá. Um livro que mudou sua vida. Pai Rico, Pai Pobre. Mudou Robert completamente. Kiyosaki. Robert Kiyosaki, isso. Clássico, para quem Isso. quer começar no empreendedorismo. Isso. É o livro de cabeceira do empreendedor. Já li, Cara, muito bom. A Corrida dos Ratos, Isso. então, muito massa. Uma cor favorita? Azul. Azul. Verde, trocar para verde, velho. Verde. Como você falou azul e agora verde, um boi de Parintins de festival. Ah, o azul. Caprichoso. Um time de futebol. Flamengo. Aí sim. Uma música. A música é Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Um filme. Interestelar. Uma série. Lost, que é da minha época. Um filme de ficção científica que parece real demais. Ou, poxa, seria o Interestelar. Interestelar. Mas, olha, tem bilhões aí. Efeito borboleta. Um perrengue que hoje você dá risada. Uau! Quando eu não passei para aviação na Marinha, porque isso mudou minha vida completamente. Eu chorei muito nesse dia. Nossa. Porque eu eu fui reprovado por uma coisa que no ano seguinte não precisava mais, que antes quando você subia para trabalhar no helicóptero, você não poderia ter fosas nasais, sinusite. E eu tinha sinusite, quer dizer, eu nunca sofri, mas apareceu naquele exame. Então foi Deus ali, né? Dizendo, não segue. A bancada de médicos me reprovou corretamente, porque eu não poderia. E no ano que vem, nem vale mais esse exame. Foi Deus. Mas o perrengue ficou, porque, nossa... Mas naquele momento foi doloroso. Né? Nossa, porque eu tive que fazer aquele exame que você tem que cheirar aquela ervazinha, que eu esqueci agora até o nome, que é até abortivo. Que você bota num negócio, numa panela, é uma semente. Que o médico até fala, olha, se você cheirar isso aí, vai sair todo o catarro. É mesmo? E não é nem recomendado para mulher que está grávida. Eu esqueci agora o nome, velho. Mas isso foi complicado, porque meus amigos, todos que passaram, estavam me olhando e falando, poxa, cara, que pena dele. E eu lá, cheirando E tu queria muito... Muito, muito. Era uma coisa que eu queria muito. Então, eu só consigo reconhecer isso hoje, tá? Sim, pô. Porque na época lá eu chorei muito, nossa. Um código ou sistema que você ama desenvolver? Um código. Desenvolver. Você fala de desenvolvedor? É. Vou te falar, nem sou desenvolvedor. Pensei que eu fosse sou programador. Não. Eu sou. Então, essa é uma das coisas que a gente ensina lá, é no code mesmo. Eu sou codificador com fala. Entendi. Então, essa é uma das habilidades, tá? Todo profissional de IA hoje, ele não necessariamente precisa desenvolver. Entendi. Por acaso, eu estou estudando alguma coisa lá, mas amar, não. Eu acho que tem só a galera que faz desenvolvimento que ama, mas não é o meu caso. Entendi. Uma paixão. Olha, minha esposa, meu filho, minha família, minha mãe, minha filha, são as pessoas assim que meus filhos, meu filho mais velho, são as pessoas ali que me dão a calma do dia. Um sonho que ainda quer realizar. Sonho que eu ainda quero realizar. Olha, é uma viagem, né? Conhecer o Japão.
Sozinho ou com a família? Não, com a família, com a família. Mas, assim, na verdade, é entender, porque quando eu imaginava que eu já fui à China, quando eu imaginava que eu fosse à China, eu ia ver muita coisa, assim, do que a gente tinha um pensamento lá da China. Na verdade, eu me deparei com um local tecnológico, eu gosto muito disso. E aí, naquela época, já era muito tecnológico. Hoje, e o Japão já era muito famoso por ser mais. E quando eu perguntava ao pessoal lá da China, vem cá, é verdade que o Japão, o pessoal fala, é muito mais tecnológico. Isso em 2011 lá. Nossa. 11. Então eu quero muito visitar lá, ver as coisas. Eu gosto muito disso. Virado. Quando você ouve a palavra sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua mente? Olha, minha mãe, Legal. porque foi uma pessoa que... Tem várias, né? Minha esposa hoje, né? Mas a minha mãe, de fato, foi uma pessoa que acreditou em mim ali quando eu estava muito mal. Então ela me incentivou e de lá para cá só foi sucesso. O que é sucesso para você? Olha, sucesso é você conquistar algo sem você ferir pessoas, nem processos. É você sempre, todo dia, por exemplo, poxa, eu consigo hoje acordar algumas vezes no dia e escolher o horário que eu vou acordar? Nossa, isso é sucesso. Porque você fez uma estrutura que te permite ter essa escolha nesse dia. É, é basicamente isso. Claro, Deus em primeiro lugar, quem faz todo o guarda-chuva do mal não bater em você. Com toda certeza. Uma frase que te define. Uma frase que me define, Tu nossa. tem alguma? Não tenho hoje uma frase que me define, mas eu tenho uma frase do meu bordão lá, dá para fazer com IA? Eu acho que é isso. E a galera diz que para tudo que eu falo é sensacional. Legal. Agora você vai olhar para sua câmera e passa uma mensagem para os Joedes, para as pessoas que estão passando por perrengue, que estão em crise, que estão ainda escolhendo o que decidir, se quer qual caminho trilhar. Passa um conselho, uma mensagem para essas pessoas. Bora lá. Pensando aqui na ideia de perrengue. Pessoal, nessa trajetória, com várias coisas que eu aprendi, principalmente as mudanças de uma área para outra, de ter virado pai, de ter escolhido Manaus, de não ter decidido sair ainda, de ter ido para a minha primeira viagem lá, né, para os Estados Unidos sozinho, sem saber o que fazer, mas ter conseguido realizar. O planejamento, obviamente, ajuda, e a trajetória com disciplina e hierarquia te fortalece em enfrentar os problemas, mas eles vêm, né? Então, toda mudança vai gerar um perrengue. E é nesse momento que a sua trajetória consegue te ajudar. Então, se hoje você faz, sei lá, uma profissão, mas você vê que essa profissão já não está mais funcionando e você quer utilizar algo para virar essa chave, procure algo na área de tecnologia, na área de inteligência artificial. E saiba que nessa mudança você vai enfrentar perrengues. Saiba, tranquilo, tá? Sejam financeiros. Eu tenho colegas que querem, de repente, abrir um projeto, uma empresa, mas não consegue por uma questão financeira. É um perrengue. Às vezes você quer aprender alguma coisa, mas depende que você tenha o idioma e às vezes você não funciona. É um perrengue, mas as coisas, a disciplina, a hierarquia, as tecnologias vão te ajudar com isso. Então, um recado que eu daria, que serviria para o eu do futuro, tente se programar, se planeje, imagine no momento de poupança financeira que você esteja pagando para você do futuro ter paz. No caso dos meus filhos, que você garanta ali que eles continuem sendo íntegros, porque isso é que vai valer, que o próximo a confiar neles vai estar mantendo a integridade. Então, esse é o recado que eu daria para todas as pessoas, assim, misturando todos os assuntos. Pô, que massa. Você me falou também sobre... Agora é o teu momento do jabá, né? Como eu falei. Eu vi que você falou que você tem uma mentoria online, uma coisa assim. Em breve vai estar lançando um infoproduto, né? O teu curso. Cara, vende o teu bajá pro pessoal que não te conhece, quer conhecer o teu trabalho, onde te seguir, fala o teu @, fala sobre essa tua mentoria. É o teu momento aí, guys. Tá, hoje, pessoal que quiser aprender alguma coisa com inteligência artificial, em breve a gente vai estar lançando um infoproduto que vai pegar você e dentro de poucos minutos ali, algumas horas, ter o mesmo nível de conhecimento de IA que eu tenho hoje, por exemplo. Você tem 0, a gente faz uma trilha de aprendizagem que você consegue
chegar lá. Hoje eu conquistei essa possibilidade de colocar isso na caixinha, graças a pessoas que me apoiam. Um abraço para a Camila, para o Wellington. A gente vai, em breve, estar montando aí um produto. O apoio de vocês vai ser sensacional. Ao Márcio, lá da Redmax, que me apoia, né, que tem dado todo esse suporte para me garantir aí na ponta para apresentar às empresas sobre a inteligência artificial, me validando aí como coisa que a gente está vencendo, chegando nos locais, né, que antes não tinha essa tecnologia. Um agradecimento ao Marta Falcão, porque é uma escola que conseguiu dar a paz hoje que a gente precisava nessa questão de tratar, por exemplo, o meu filho superdotado, para que realmente a gente consiga seguir com esses projetos. Eu, minha esposa ali, ela também ajudando. Um abraço, claro, para minha esposa, que é quem me sustenta nessa parte. Ela quem me dá mais essa tranquilidade para poder também estar na ponta, né? Ela quem me dá a paz. Para minha mãe e realmente e para a Orbe RH também, que hoje tem me capacitado nos últimos meses a poder multiplicar essas informações e chegar até nas pessoas. Hoje, para você aprender IA, o grande desafio vai ser você vencer a frustração, vai ser você tentar fazer uma coisa e não seguir. E aí é nesse momento que eu entro com a minha mentoria. Além dessa mentoria individual para essas ferramentas pequenas de IA, eu também faço a mentoria para executivos. Aí a conversa já é um pouco diferente. Ferramentas mais robustas, estratégias de negócios, associando a coisas que realmente são do dia a dia funcionais. Falo algumas verdades para eles em relação a como eles têm que se estar preparados em relação a essas ferramentas de IA e de ferramentas tecnológicas, conversa das telas, computador com celular. E, claro, meus alunos de inglês também, eu já estou montando outras ferramentas aí para dar aula automática, porque hoje, com essa tecnologia avançando, não vai estar mais sendo necessário um professor em breve, tá? Hoje ainda tem aquele jeitinho lá, mas são todas essas ferramentas aí. Também tem os alunos da parte de educação financeira. Não abandonei vocês, faço mentorias individuais, consigo deixar qualquer pessoa rica. Olha, olha lá. Mas é esse recado aí que eu tenho para dar para todos. E qual é o arroba do Instagram? Tá, o arroba é joedige_Vasconcelos, acho que deve estar aparecendo aqui. Sim. Vou colocar na descrição também do episódio, vai estar o teu arroba. E aí lá, basicamente, é onde eu faço as publicações, né? Também não esquecendo ali de agradecer a agência que a gente consegue ter essa multiplicação, a Spencer F lá, o Fábio, um abraço para você, Fábio, para toda a equipe. A gente realmente está conseguindo ter esse alcance no público e a agência Spencer, né? A gente tem todos ali o material para poder fazer todo esse desafio de levar a inteligência artificial, sobretudo aqui para o norte, né? Conseguindo convencer as pessoas a utilizá-la na ponta. Show de bola, e esse foi o 21º episódio com o Joedige Vasconcelos. Né? Vai estar aparecendo aqui o card do último episódio, que foi com o Bragança. Então, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever agora. Você assistiu o episódio todinho, mas não se inscreveu, né? Não custa nada, né? Clicar, aproveita, não vai cair o seu dedo. E aproveita que é de graça também. Então, deixa o seu like se você gostou dessa entrevista, dessa história do meu convidado. Comenta aqui o que você achou dessa história, o que você aprendeu, qual foi o insight, a lição, o conselho, o aprendizado. Deixa aqui nos comentários. Também deixa aqui nos comentários qual o próximo convidado que você quer que eu entreviste, que sente aqui nessa mesa cast, que participe aqui também. Então, quero te agradecer, ativa o sininho para você receber as notificações por dentro no seu celular. E é isso, né? Coloca ali na geral, olha ali para aquela câmera, Joedige, dá um tchauzinho aí. Valeu, até a próxima, se Deus permitir. Valeu, toca aqui. Ali. Com a Inmove Produtora, sua ideia vira realidade com qualidade e inovação. Temos equipamentos modernos e a melhor equipe para produzir, gravar e transmitir seu conteúdo com excelência. Podcasts ao vivo, comerciais para a TV, vídeos para redes sociais, cursos, reels, documentários e muito mais. Precisa de um espaço profissional? Nossos estúdios estão prontos para te receber. E além da produção, cuidamos da gestão de tráfego e marketing digital para sua mensagem chegar mais longe. Inmove Produtora, comunicação que se transforma em conexão. Fale com a gente e tire seu projeto do papel. WhatsApp 92 99410 8080. Grupo Inmove Comunicação e Mídia.